e sempre. Amém. Que Deus seja louvado hoje e sempre, continuamente. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração, à casa do Senhor. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Muito obrigado à equipa de louvor que nos levou, nos inspirou, nos motivou a adorar o nosso Deus. Amém? Amém, muito obrigado. Power. Muito obrigado. Cumprimento todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus seja com todos nós. Amém? Quantos já desceram lá do céu? Já estão na terra? Ainda bem, glória a Deus. Amém. Gostava de cumprimentar também os nossos irmãos que estão a assistir através das redes sociais, que estão lá em casa. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe aí na tua casa, no conforto do teu lar. Que a graça e a glória de Deus possa inundar a tua casa. Graça, glória, compaixão do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu hoje gostaria de ministrar sobre o tema o Deus de compaixão. Não é um Deus de compaixão. Não é um Deus em meio a tantos outros deuses. É o Deus de compaixão. Não é um Deus que se destaca dos outros todos. Não, é o único. É o sublime. É o majestoso. É o poderoso. É o incomparável Deus. Por isso é que não é um Deus de compaixão. Porque aí iríamos determinar que existiriam mais deuses de compaixão. Era um no meio de tantos outros que pudessem ter compaixão. E no meio das religiões que nós conhecemos, existiram outros deuses que propagaram palavras de compaixão, mas nenhum comparável ao nosso Deus. Nesse sentido, eu quero ministrar sobre o tema o Deus de compaixão. Amém? E qual o significado de compaixão? O que significa o termo compaixão? O termo compaixão é um sentimento típico humano. Uma pessoa que sente compaixão é alguém que se compadece pela necessidade do próximo. É alguém que sente piedade, empatia pela necessidade do próximo. Mas agregado a essa empatia, a essa piedade pela necessidade do próximo, não existe só um sentimento. Alicerçado a um sentimento existe uma ação. Compaixão é aquele que sente empatia, piedade pela necessidade do próximo, mas está disposto a agir em prol da necessidade do próximo. A suprir a necessidade do próximo. A colmatar a necessidade do próximo. Compaixão é alguém que se compadece e faz algo para que essa necessidade acabe. Para que essa dor termine. Para que essa ansiedade cesse. Para que esse desespero termine. Compaixão é vontade de ajudar e ajudar. Olhamos para um caso bastante nítido nas Escrituras. Neemias, ao ver os seus irmãos e os irmãos ao declararem, ao descreverem a situação pela qual estavam a passar, Neemias, tendo um lugar de conforto, sentiu compaixão. A compaixão o comoveu a ajudar o próximo. Compreendeu, entendeu, se conectou, ligou à necessidade do próximo. No grego, compaixão significa as vísceras, os intestinos. Sim, porque os judeus na altura achavam que os sentimentos estavam enraizados na parte intestinal. Não entendiam que era a parte emocional, coração. Então quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para as atitudes de Jesus, que sente compaixão, ele sente uma agonia visceral, intestinal, na tradução do grego, e de acordo com aquilo que os judeus achavam, pensavam, entendiam, uma agonia, uma dor em prol do necessitado. E nós olhamos para alguns textos. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, diz o seguinte, não é o texto base, mas é só um exemplo que eu quero passar para os irmãos como um gesto, uma atitude de compaixão.
Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Manifestação de compaixão interna da alma. Eu tenho compaixão para com a tua condição espiritual. Eu olho para ti e, independentemente das necessidades físicas que tu tens, as necessidades primárias e prioritárias é que eu me compadeça da tua condição espiritual. Então os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, em resposta, Jesus responde com compaixão. Compadece, sente agonia visceral, intestinal, desconforto em prol de uma necessidade espiritual. Que era o facto dele ser um pecador, dele ter pecado, dele que está mergulhado em pecado. Os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu mando-te, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por outras palavras, parafraseando, eu tenho também compaixão pela tua condição terrena, e depois de estarem perdoados os teus pecados, eu curo o teu físico. Agora vai, levanta-te, pega no teu leito e vai para a tua casa. Então ele levantou-se. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa. Por outras palavras, parafraseando, jamais vimos grandiosa misericórdia. Jamais vimos tamanha compaixão, jamais vimos tamanha graça, jamais vimos tamanho amor para conosco. Outro episódio, João 9, versículo 1 a 7. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E neste texto nós vamos entender a dimensão da compaixão de Jesus em relação à nossa. A resposta de Jesus, a iniciativa de Jesus perante uma situação que possivelmente a lei, possivelmente a cultura, possivelmente os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, olhavam para o cego e a primeira coisa que faziam era julgá-lo pela condição que o mesmo estava. E os discípulos deixaram-se entrar na onda. Quem é que pecou? Foi ele ou o seu pai? E Jesus, de íntima compaixão, diz: meus amigos, não foi ele nem os seus pais. Tudo isto aconteceu, parafraseando,
para que seja manifesta a compaixão de Deus pelo homem, para que seja manifesto a glória de Deus, para que seja manifesto as obras de Deus. Assim diz a Bíblia. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Por outras palavras, obras, o que são as obras de Deus? A compaixão de Deus para com os homens. Deus ama manifestar a sua compaixão para com os homens. Deus ama suprir as necessidades dos homens. Deus ama curar os homens. Deus ama libertar os homens. Jesus veio a este mundo para anunciar o reino de Deus e que fôssemos libertos de toda a opressão maligna. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Aquilo que uns faziam como repúdio, desculpem a expressão, enquanto uns faziam como nojo, sai daqui, pecador, Jesus o fez em demonstração de compaixão. Eles manifestaram repúdio, mas eu manifesto compaixão. Eles manifestaram ódios, desprezo, mas eu manifesto compaixão sobre a tua vida. Tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Glória a Deus. Olhando agora para o texto base, que eu vou ministrar e partilhar convosco alguns pontos. Livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículo 1. Este é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, um Deus de compaixão, o Deus de compaixão. Marcos capítulo 8, versículo 1, texto base para esta manhã. A palavra do Senhor diz o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta gente, destas pessoas. Eu tenho compaixão desta multidão, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, irão com toda a certeza desfalecer pelo caminho. E alguns deles até vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam-lhe: e de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães é que vocês têm por aí? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os e, após ter dado graças, os deu a seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. A Bíblia diz no versículo 8 que a compaixão de Jesus para com aquele povo foi tão grande que eles comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus os despediu. Irmãos, o nosso Senhor é um Senhor maravilhoso. É um Senhor inigualável, incomparável. É um Senhor, é um Deus incrível. Nada nem ninguém se pode comparar. Não existe por muito boa pessoa, por muitos talentos, por muitos dons, por muitas características que essa pessoa possa ter na terra, jamais ninguém se irá comparar ao nosso Jesus. E eu acabei de ler alguns textos, alguns exemplos da demonstração de compaixão. Independentemente da situação em que os mesmos estavam, Jesus demonstrou sempre a sua compaixão. Não foram as culturas, as leis, não foram os sacerdotes, não foram os fariseus, não foi o sábado, não, que impediu
a manifestação de compaixão para com a vida daqueles pelo qual estavam a passar uma necessidade, quer física, quer espiritual. Perdoados estão os teus pecados. Espiritual. Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Necessidade física. É blasfémia. Não. É compaixão. É a compaixão de Deus. E quem é que se pode comparar ao nosso Jesus Cristo? Quem nesta terra pode reunir os seus atributos, as suas qualidades, as suas características, a sua bondade, ou até mesmo o seu amor? Quem possui tão grande amor senão o nosso Senhor Jesus Cristo? É esse o nosso Deus, é esse o Senhor Jesus que nós cultuamos e adoramos cada vez que nos reunimos aqui, nesta manhã, nas nossas casas. É um Deus magnífico, esplêndido. Sabem, Davi, a determinada altura, assustou-se no tocante à sabedoria desse Deus e diz: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão grande, tão alta, que eu não posso atingir. Davi ficou extasiado, assustado com tamanha grandiosidade do nosso Deus poderoso. O apóstolo Paulo constrange-se com a êxtase, com a grandiosidade do amor de Deus, ao revelar a extensão, a largura, a profundidade do seu amor. Ele diz: o amor de Cristo constrange-nos, provoca em nós constrangimento. Moisés, diante de tanta glória de Deus, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. A grande questão nos dias de hoje é o que causa em nós os atributos de Deus. O que causa em nós esta graça, este amor, esta compaixão. Nos leva a prostrar diante de Deus, nos leva a arrepender-nos diante de Deus, leva-nos a constranger no nosso coração. A sua misericórdia, a sua compaixão para conosco, falhos, pecadores, é grandiosa. E principalmente para aqueles que se achegam a Ele, independentemente da sua condição terrena, aqueles que se predispõem a estar perto de um Deus de compaixão, têm a oportunidade de experimentar algo sobrenatural, maravilhoso. E a Bíblia, neste texto, narra um episódio assim. Narra que havia uma multidão em meio a um deserto, somente para o ouvir, segui-lo, experimentar a graça do reino de Deus, a palavra do reino de Deus, serem edificados pela palavra, verem os milagres, os prodígios e as maravilhas em meio ao deserto, em meio a um lugar inóspito, inabitado, deserto, e que havia 4.000 pessoas, 4.000 homens. Imaginemos que cada homem tinha uma esposa. Falamos de 8.000 pessoas. Imaginemos que cada casal tinha um filho. Falamos de 12.000 pessoas. Imaginemos que cada casal tinha 2 filhos. Falamos de 16.000 pessoas. Aproximadamente 15.000 pessoas estavam com fome. Estavam necessitadas, precisavam de auxílio, precisavam de uma manifestação de compaixão. E neste caso, o evangelista Marco usa o termo multidão. Uma multidão, 15.000 pessoas, uma multidão, um conjunto de pessoas. E que multidão era esta? Que tipo de pessoas, que características de pessoas estavam numa multidão? Será que estavam só pobres? Primeiro, estavam homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, com toda a certeza. Com toda a certeza, a manifestação de poder de Jesus através dos milagres, prodígios e maravilhas, e principalmente da palavra do reino de Deus, atraía todo este número de pessoas, faixas etárias. Então naquele lugar estavam diversas categorias de pessoas. Naquela multidão estavam presentes
pobres, ricos, velhos, jovens, negros, brancos, simples, doentes, avivados, endividados, carentes, sofredores. Todo tipo de gente estava inserida nesta multidão. Eu, tu, nós estamos nesta multidão. E nestes 15 mil nós nos inserimos lá. Nós estamos nesta multidão. E como é que estamos? Como é que estamos inseridos nesta multidão? Talvez só Deus saiba como é que você está nesta multidão. Há alguns a precisar de um milagre urgente, emergente. Talvez há alguns a precisar de uma solução para ontem. Talvez a ansiedade já faz implodir a tua alma, o teu coração. Talvez a situação em que o teu casamento se encontra já está a precisar de ser ressuscitado, avivado. Talvez tenhas recebido um diagnóstico. Aliás, recebeste o exame, mas nem tiveste coragem de olhar para ele. Porque o desespero e a ansiedade faz com que não tenhas coragem de olhar para ele. Mas sabem o que este texto nos diz? Jesus teve compaixão da multidão, independentemente da sua condição, independentemente da sua cultura, independentemente do seu estado espiritual, independentemente da sua cor, independentemente da sua literatura, do seu status social, se é rico, se é pobre, sabe muito, sabe pouco. Sabem porquê? Porque independentemente da categoria social que os mesmos tinham, havia algo em comum. Os 15 mil tinham algo em comum. Era estar perto de Jesus, independentemente da fome. Eles não estavam no auditório com ar-condicionado. Eles não estavam sentados numa cadeira almofadada. Eles não estavam, com certeza, acomodados. Mas tinham algo em comum. O desejo de ouvir Jesus. O desejo de experimentar a graça, a glória, o poder. Ouvir a palavra do reino. Palavra de esperança, as boas novas. 15 mil pessoas estavam lá. E Jesus compadeceu-se deles. Porquê? Por causa disso mesmo. Jesus não faz distinção de pessoas. Não existe o A, nem existe o B. Você não tem mais presença de Deus pelo aquilo que sabe, mas por o quanto busca. Um iletrado e alguém formado em teologia, aquilo que vai fazer com que experimentes mais da graça e glória de Deus é a forma como o buscas. Buscar-me-eis e me achareis. É a condição. Então não importa se és rico, se és alto, se és baixo, a cor da tua pele, a tua condição racial, condição física, Ele jamais irá fazer distinção ou acepção de pessoas. Todos os que quiserem ir ter com Ele têm essa condição. Todos os que quiserem conseguirão alcançar a graça e a compaixão de Jesus. Todos os que quiserem e desejarem podem conhecê-lo. Deus quer abraçar a multidão. Deus quer abraçar-nos. Deus quer compadecer-nos a nossa condição. Ele não faz distinção de pessoas. A palavra de Deus diz o seguinte: eu tenho compaixão destas pessoas. Porque há 3 dias que elas estão aqui comigo. Há 3 dias que elas me seguem. Há 3 dias que elas estão sedentas. Há 3 dias que elas priorizam aquilo que é do reino. Há 3 dias que elas entendem que a prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E elas acreditam que o milagre que irá acontecer. Porque estão há 3 dias e têm fome. Deus está pronto para se aproximar de ti, para estar contigo, se o buscares com todo o teu coração. Dirige-te a Deus e com toda a certeza Ele abrirá os seus braços para te receber. Com toda a certeza. Ele está preparado para receber todos aqueles que o rogam de todo o coração. Ele está preparado para receber todos aqueles que vieram até aqui hoje na esperança de o ver, de o ouvir, de o sentir. Ele está preparado para dizer: levanta-te e anda.
Ele está preparado para dizer, vê, ser curado. Ele está preparado para aliviar a tua dor. Ele está preparado para fazer algo maravilhoso na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Em outras passagens, diz que Jesus teve misericórdia da multidão, porque elas, para além de estarem com fome, em jejum, havia uma característica ou algo nelas que fazia com que brotasse de Jesus a sua compaixão. Em outros textos diz que elas estavam exaustas, que elas estavam aflitas. Para além da fome, aquilo havia retirado ou consumido tudo o que elas tinham. Daí elas estarem exaustas e aflitas. E parece que estas palavras são aquelas que mais descrevem os dias de hoje. Se eu perguntar aqui quantos aqui se têm levantado já a dormir uma noite, 7 horas, 8 horas, e acordam com aquele sentimento que estou tão cansado. Sabem, são N irmãos que eu estou com eles, eles dizem, estou todo partido, estou cansado, estou exausto, Nós olhamos para o panorama global e o não encontrar solução ou o acumular de situações, de assuntos pendentes. Sabem qual é o meu maior desafio? É tentar terminar um assunto para que não haja um acumular de situações. É tentar tirar assuntos, resolver assuntos. Porque parece que quanto mais assuntos coloco na minha prateleira ou no tabuleiro, não é? Pendente, causa uma exaustão. E parece que o segredo está em dormir mais. Nós achamos que precisamos de dormir mais, recorrer a alguma medicação para poder descansar o nosso cérebro, o nosso corpo. Precisamos de um spa, precisamos de uma massagem, precisamos de umas férias, precisamos de mudar de país, precisamos de 1001 coisas criadas pelo homem. Quando nós precisamos é de compaixão. Este mundo carece de compaixão, a economia carece de compaixão, as pessoas, os relacionamentos carecem de compaixão. Sabe, muitos dizem que o mundo precisa de mais amor. Precisa, mas principalmente de compaixão. Sabem o que vai mudar quando eu sentir compaixão por si? Eu estar atento. Dentro do seu relacionamento, você tem que sentir compaixão pela sua esposa, pelo seu esposo. Tem que estar atento à necessidade da sua esposa e a sua esposa tem que estar atenta à necessidade do seu esposo. Quando houver esta troca de compaixão e exponencializando mais entre governos, entre políticos, entre autoridades, a manifestação de compaixão, com certeza teremos um mundo melhor. Olhamos para um mundo em que há aflição por causa da economia, foi pandemias, foram agora os conflitos armados, a possibilidade de uma guerra, uma terceira guerra mundial. Vivemos aflitos, será que vão lançar bombas atómicas? Se lançarem bombas atómicas, armas químicas, meu Deus, o spread, a Euribor, a 3, a 6, a 12, meu Deus, a renda vai subir, a eletricidade subiu, a ansiedade, ainda não acordamos, já estamos a levar com injeções de informações que causam em nós aflição. Ficamos exaustos pela rotina, pelo trabalho. Estamos assim. Quantos de nós estamos exaustos? Com certeza, há 10, 15 anos atrás, nós teríamos uma condição mais vigorosa. Estávamos prontos para tudo, verdade ou não? Às vezes olho para os meus filhos tão novos. Aquilo que eu mais anseio não era ter o corpo novo, regenerado que eles têm. É não ter as preocupações que eles ainda não têm. Quantos entenderam? Aquilo que destroça e nos causa e nos envelhece mais rápido e nos tira o valor à vida é a quantidade de preocupações que existem no nosso coração. Sabe, porque não é o facto de ter 70 anos que vai deixar de viver a vida. É a quantidade de preocupações que existem na sua mente. A ansiedade, o desespero. Mas Jesus está aqui, Ele quer aliviar a tua dor. Ele quer ajudar-te nessa situação que traz tanta ansiedade, tanto problema.
Sabem, talvez, eu não sei quantas preocupações tu tens. São 2, são 3, são 4. Talvez tenha muitas preocupações e muitos afazeres. A lida da casa, o trabalho, a igreja, o relacionamento, o casamento. São inúmeras. Mas a quantidade de preocupações poderá levar-nos à ruína. Sabe o que é que fez com que Hitler perdesse a guerra? Foi o facto dele querer lutar em tantas lutas ao mesmo tempo. Invadir, e neste caso foi uma operação chamada Operação Barbarossa. E foi uma operação que foi organizada durante a Guerra Mundial, não é? Onde o Hitler tenta entrar em 3 frentes: Moscovo, Kiev e Leningrado. Tudo estava a correr bem, até que o desespero por querer alcançar várias frentes e atingir de uma vez por todas os seus fins fez com que ele tomasse a decisão errada. E graças a Deus por isso, não é? Precipitou-se e foi o que o fez perder a guerra. Muitas distrações, muita ansiedade, muito desespero, muita coisa, muitas frentes. E muitas frentes muitas vezes destroem a nossa vida. Combater em várias frentes destrói a nossa vida. Ter muitas preocupações destrói a nossa vida. Mas o nosso Deus está aqui hoje para nos ajudar. Para nos ajudar nessas frentes. Na frente, na educação dos teus filhos. Nessa frente que é, para homens e mulheres, a lida da casa. Iria ser muito machista se fosse só para as mulheres. Verdade ou não? A lida da casa, as dívidas, os problemas espirituais, tantas frentes. Deus vai nos ajudar. Deus vai se encher de compaixão e vai transmitir à sua igreja de forma que possamos ultrapassar esses problemas. Problemas emocionais é outra frente. A sogra também é uma frente muito... Está à espera da tua sogra? Não estou a ouvir isso. São frentes que são necessárias de nós ultrapassarmos. E talvez te sintas só. Talvez te sintas só. Hoje estás aqui, sim, pastor, eu tenho muitas frentes, identifico-me com todas essas frentes. Uma frente espiritual, estou fraco, preciso de ter mais ânimo. Frente financeira, não sei como é que vou pagar a renda este mês. Frente familiar, matrimonial, como é que eu vou ultrapassar esta situação? Frente ministerial, frente emocional, tantas frentes. Talvez te sintas só, talvez te sintas desiludido porque em meio a tantas frentes pediste ajuda e ninguém te auxiliou. Talvez em meio a uma situação como pai ou como mãe, pediste ajuda em relação aos teus filhos, precisas de ajuda, precisas de um conselho e ninguém te ajudou. Talvez como homem, como mulher, como esposo, como esposa, sentes-te só, ninguém te deu a mão. Te sentes traído, abandonado. Mas o Deus que tem compaixão, Ele está aqui nesta manhã e quer te ajudar. Talvez o mundo possa ter dado um não bem redondo, mas o nosso Jesus, Ele te quer dar um sim. O nosso Jesus diz que Ele condoeu-se, Jesus consternou, Jesus teve compaixão. É esse o nosso Deus. É esse o Deus que está conosco. É o Deus que conhece os nossos problemas. É o Deus que conhece as nossas dores. É o Deus que conhece as nossas dívidas. As situações pelas quais nós estamos a passar no nosso trabalho. Problemas. Na escola. Que curso vou escolher? Para que escola eu vou? Como vou pagar a universidade? Como vou pagar os livros? Como vou fazer isto, aquilo? Como vou suprir a minha casa? Como vou? Esse Deus está aqui e Ele quer fazer algo por nós. Ele está aqui conosco. Tenho compaixão de todas estas pessoas, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Existe um autor que diz que
que não existe na Bíblia outra pessoa senão Jesus que manifestou, que citou a palavra compaixão com a mesma intensidade que Jesus Cristo. Por outro lado, ou por outras palavras, Jesus Cristo é a compaixão de Deus encarnada nesta terra. Se existe palavra que foi encarnada nesta terra, foi Jesus. Foi a palavra compaixão através da forma humana de Jesus Cristo. Então Ele está conosco, Ele está aqui e Ele vai fazer algo poderoso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.